boa tarde. Hoje nós iremos fazer a correção do encontro com a língua, tá? A página 33 e 34, tá? Que ficou para vocês fazerem, responderem. Então, hoje nós vamos fazer a correçãozinha dessas páginas. Vamos lá, gente? Divisão silábica e classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Lembrando que ontem eu já fiz a explicaçãozinha, né? Já passei para vocês ontem. Então, era só para vocês responderem a atividade, nós fazermos as correçãozinhas hoje da atividade. Então, vamos lá. Você já aprendeu que as palavras elas podem ser divididas em partes menores chamadas sílabas. Sílaba é cada palavra dita em uma só emissão de voz, ou seja, de uma só vez. Veja, advogado. A-D, vogado. Ele, ele. Sociais, sociais. Agradecimento, agradecimento. Já, tá? Então, aqui nós temos o exemplo e a explicaçãozinha. O que é sílaba? Você já sabe que sílaba aí é cada parte, né, dita em uma só emissão de voz, ou seja, de uma só vez. Como a tia explicou ontem para vocês. Então, nós temos aqui. Primeira questão. Copie as palavras destacadas no trecho a seguir. Em seguida, separe as sílabas dessas palavras quando for possível. A postagem foi uma forma de chamar a atenção das autoridades pelo descaso com que a população vem sofrendo. As palavras em destaque são postagem, chamar, autoridades com população. Então, a tia já separou aqui para facilitar nossa correçãozinha, não demorar muito, tá? Então, eu tenho aqui postagem, separaçãozinha, postagem. 3 sílabas, né, gente? Eu abro a boca 3 vezes. Então, são 3 sílabas. Chamar, chamar. Autoridade, autoridade. Com e população, população. Então, essa é a correção aí da primeira questão. A primeira questão está pedindo para separar as sílabas das palavras que aparecem aí em destaque, certo? Nós temos a segunda questão. A segunda questão, quantas sílabas tem cada palavra? Nós temos aqui a primeira palavrinha, a gente até falou, né? Nós temos 3 sílabas. Eu abro a boca 3 vezes, ó. Postagem, então 3 sílabas. Chamar, 1, 2 sílabas, né? Eu abro a boca 2 vezes. Chamar. 5 sílabas. Autoridade, né? Ó. Autoridade. 5 sílabas. Com 1 sílaba e população, população, 4 sílabas, né? Então, essas são as palavrinhas e o número de sílabas. Elas estão separadas na primeira questão e na segunda nós colocamos aí o número de sílaba correspondente, respectivamente aí as palavrinhas que aparecem, certo? Muito bem, então agora nós vamos para a terceira questão. Que tal um desafio? Procure na reportagem palavras com mais de 5 sílabas e quando encontrá-las, copie nas linhas abaixo, depois separe as sílabas das palavras que você encontrou. Dica, no texto há 3 palavras com mais de 5 sílabas, então eu já fui lá no texto, tá? E procurei essas palavrinhas. As palavrinhas que eu encontrei lá no texto foram agradecimento, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 sílabas, né? Agradecimento, 6 sílabas. Compartilhamentos, compartilhamentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Mais de 5 sílabas, né? Infraestrutura. Infraestrutura tem infraestrutura. 6 sílabas também, né, gente? 6 sílabas. Então, a tia já foi lá no texto e encontrou todas as palavras que eu encontrei aí, elas têm 6 sílabas, tá? Todas elas com 6 sílabas, ou seja, mais de 5 sílabas, certo? Como são classificadas, a tia explicou ontem, né? Palavras que têm mais de 4 sílabas, 4 ou mais de 4 polissílabas, né? Então, as palavrinhas aqui são classificadas como polissílabas, porque tem mais de 4, né? Quantas sílabas tem cada uma dessas palavras? Cada uma dessas palavras tem 6 sílabas. Muito bem. Então, nós vamos agora para a explicaçãozinha aqui, que a tia já explicou ontem também, né? Com relação ao número de sílaba, como que é classificada as palavras, nós vamos revisar um pouquinho, tá? Conforme você observou no exercício 1, do exercício 1 ao 4, as palavras podem ter 1, 2, 3, 4 ou mais sílabas. Isso aí vocês já entenderam, né? Então, você sabia que, de acordo com o número de sílabas, as palavras recebem uma classificação, isto é, um nome? Veja, palavras com uma sílaba, você já explicou, é classificado como monossílaba, né, gente? Uma palavrinha que tem somente uma sílaba, que eu abro a boca uma vez só para falar essa palavrinha, ela é classificada como monossílaba. Palavra com 2 sílabas, dissílaba. Já fica até fácil de vocês entenderem, né? Dissílaba. Então, quando tem 2 sílabas, dissílaba. Palavras com 3 sílabas, trissílaba. Aquela palavrinha que você abre a boca aí 3 vezes para pronunciar a palavra, 3 sílabas, trissílaba. Palavras com 4 ou mais sílabas, polissílaba. Palavras com 4 ou mais, polissílaba. Muito bem. Então, agora nós vamos para a questão 5. A questão 5 tem assim. Agora, copie no quadro as palavras que você estudou no exercício 1 e 3, de acordo com a classificação de cada uma delas. Então, nós voltando lá para o exercício 1, do 1 e o 3, nós temos as palavrinhas postagem, chamar, autoridades, com, população. E na questão 3, né, essas palavras agradecimento, compartilhamento e infraestrutura. Então, nós vamos colocar aqui na ordem correta. Então, monossílaba eu coloquei com, só tem uma sílaba. Dissílaba, chamar, que tem 2 sílabas. Trissílaba, postagem. E polissílaba, olha só a quantidade, né, a maioria. Autoridade, população, agradecimento, compartilhamento e infraestrutura. Muito bem. A tia agora vai para a questão 6. Na questão 6, nós temos aí, releia a primeira frase da reportagem, em seguida circule as sílabas das palavras destacadas. Então, a tia circulou aqui, teve alguns que ficaram assim, um círculozinho fora, igual esse aqui, mas a tia vai lendo e explicando, tá? Publicação, ó. Publicação. O som ficou um pouquinho afastado aí, porque na hora de circular é meio complicadinho, tá? A tia lutou aqui para dar certo, mas tem um ou outro que não dá certo, tá? Mas são 1, 2, 3, 4 sílabas. Gerou, gerou. Buraco, buracos, tá? Cantos, cantos. Cidade, tá? Então, a tia fez de tudo aí para sair certinho, tá? Pode ser que algum não tenha dado certo. Agora, nós vamos aqui fazer essa parte aqui, que é de estar ligando as palavras para o número correspondente de sílaba, tá? A classificação delas, de acordo com o número de sílaba. Então, vamos lá. A tia deixou para fazer aqui com vocês, para que eu possa estar explicando também, tá bom? Então, nós temos aqui a palavrinha publicação. Deixa eu colocar de azul, a cor que já estamos respondendo, para ficar mais fácil. Publicação, eu tenho publicação, eu abro a boca 4 vezes. Então, publicação é polissílaba, porque tem 4
sílabas, tá? Então, eu vou ligar aqui publicação para polissílabo. Muito bem. Gerou. Como a gente já viu, já fizemos lá na atividade anterior, gerou, gerou. Tem duas sílabas, então é dissílaba. Palavras que têm duas sílabas é classificado como dissílaba. Di, né? O di não está aqui, ele não aparece aqui, é destacado, mas apareceu aí para nós ligarmos. Então, vamos lá. Di, uma sílaba só, di. Eu abro a boca uma vez, né? Então, uma sílaba que é classificado como monossílaba. Buracos. Buracos. 3 sílabas. Vocês podem ir contando aí no dedinho também, tá? Na hora que for abrir na boca para falar a palavrinha. Em. Só abre a boca uma vez, né, gente? Então, é monossílaba. Uma sílaba, monossílaba. Certo? Cantos. 2 vezes, né? Vocês contaram? 2 vezes. Então, é dissílaba. Olha só. E cidade, vamos ver. Cidade. 3 sílabas. Observaram? 3 sílabas. Olha só. Pronto, fizemos aí a correçãozinha da atividade. Muito bem. Então, agora nós iremos... Tomara que o tempo dê, né? Nós iremos agora para o Hora da Leitura, tá? Então, nós temos aqui a Hora da Leitura lá na página 35. Sabemos que os buracos... Deixa eu pegar a mãozinha, porque é melhor para acompanhar. Sabemos que os buracos não são o único problema enfrentado por motoristas e pedestres. Na verdade, moradores de diversas cidades sofrem também com a falta de iluminação e limpeza e de asfalto nas ruas. Verdade, né? Mas há ainda muitos outros problemas que podem ser observados diariamente e que acontecem devido à falta de consciência dos moradores. Um exemplo é o descarte inadequado de embalagens e de lixo. Jogá-los nas ruas pode causar enchentes e também a proliferação de insetos e de animais transmissores de doença. Por essa razão, muitas vezes são realizadas campanhas de conscientização da população para que as pessoas fiquem cientes de que muitos problemas podem e precisam ser evitados, partindo de ações simples. Aí nós temos aqui os textos. Vamos lá. Texto 1. Apenas um pequeno lixo pode causar um grande problema. Muitas vezes você acha que um papelzinho de balinha, uma latinha de refrigerante que você joga, não é lixo, né? Não tem problema nenhum. Tem sim, porque se juntar tudo aquilo que é jogado na rua, ele vai causar um problema bem grande, né? Vai entupir os bueiros e a consequência aí são as enchentes, né? Que muitas cidades sofrem com isso. Campanha Lixo no Lixo, Secretaria Municipal, Comunicação Social do município de Itanhaém, São Paulo. O texto 2, outra campanha de conscientização. Antes de desperdiçar água, lembre que nenhum outro bem é tão valioso. Aí é uma campanha que está falando aí sobre a água, né? Da importância de nós sabermos economizar a água. Você economiza, você sabe quais são os hábitos que vão levar você a economizar a água, né? Até evitando o desperdício. Então, nós temos a campanha de desperdício de água do governo do estado de Pernambuco. Texto 3. Não use o celular na direção. Foca no trânsito. A foquinha aí, né? Duplo sentido. Campanha Foca no Trânsito, Governo do Estado de São Paulo. Então, como vocês perceberam, os 3 textos aí são de conscientização, né? Conscientizando aí a população a respeito de assuntos que precisam ser lembrados, né? Lembrados que a população precisa se conscientizar, não só lembrar que só o governo é responsável, mas sim as pessoas também. Cada um de nós somos responsáveis, né? Por evitar esse tipo de problema.
né? Então, nós temos aí linhas e entrelinhas que vocês irão responder. Depois a tia vai voltar fazendo a correção. É a página 36, tá, gente? Então, vocês respondam a página 36, que é essa página aqui que a tia está mostrando. Depois eu vou voltar fazendo a correçãozinha com vocês. Até mais!